eu quase fui deportada no aeroporto de Londres. Eu fiquei em pânico, gente. Ai, meu Deus do céu, eu quase... Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu não sei porque eu tô feliz, eu não sei porque eu tô assim rindo, porque hoje eu vou contar pra vocês um dos episódios assim mais medrosos, mais horríveis, mais sufocantes, mais amedrontadores que aconteceu comigo na minha vida com apenas 17 anos de idade, sozinha. Sim, eu quase fui deportada no aeroporto de Londres na minha primeira viagem, assim, pra outro país sozinha. Enfim, eu vou contar pra vocês como é que foi tudo isso. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de subscrever o meu canal, tá bom? Pra ajudar a gente a crescer mais e mais. Não se esqueça do seu like e de me seguir no Instagram, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre Portugal, sobre qualquer coisa, gente, pode ir lá no meu Instagram, comenta lá, fala comigo que eu tô sempre respondendo a vocês, tá bom? E é isso, bora logo começar com o vídeo que eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu comigo, tá bom? Então, gente, vamos começar do começo, né? Óbvio, né, Jéssica? Tudo bom? Eu sempre fui a louca de Londres, sempre quis muito visitar Londres, sempre quis muito conhecer Londres, mas porque, tipo, eu via nas novelas, no noticiário, muitas coisas, tipo, fotos de Londres, eu fiquei apaixonada por esse lugar e eu queria muito conhecer esse país. Lá no Brasil era impossível pra mim, porque, tipo... Óbvio, né? Tipo, no Brasil eu não tinha condições e eu era, tipo, muito pequena, eu tinha 9 anos. Então, como eu comecei a ter a vontade de ir pra Londres com 8, 9 anos, era muito difícil e complicado eu ir, né? Os meus pais não tinham condições e tudo mais. Lá no Brasil tudo é muito caro, então a passagem do Brasil pra Londres seria muito caro. E aí eu vim pra Portugal e tudo ficou mais fácil, tipo, pertinho de Londres e tudo mais. Só que não foi tão fácil assim, porque passei pela fase da adaptação e tudo mais. Então foram muitos anos pedindo aos meus pais. Foram tipo uns 5, 6 anos pedindo aos meus pais pra ir pra Londres. Eu queria. Tipo, no começo eles não deixavam ir primeiro pela condição. A gente não tinha condição de bancar uma viagem dessa. E segundo, porque eu era bastante pequena. Eu tinha 9 anos pra ir pra Londres, né, sozinha, e não tinha condições pra pagar pra todo mundo. E também a gente não tinha ninguém conhecido lá. Então pra eu ir pra lá e ficar sozinha, pelo amor de Deus, gente, nem sonhando. Aí, o que aconteceu? A gente veio morar aqui em Portugal e ficou mais perto de Londres. E a minha vontade sempre foi aumentando. Eu fui pesquisando mais coisas sobre lá, queria saber mais coisas sobre lá. E o meu inglês nessa época era péssimo. Então eu pus na minha cabeça de que eu comecei a estudar inglês pra poder ir pra Londres. E só especificamente pra ir pra Londres eu comecei a estudar inglês. Aí eu comecei a estudar inglês e tudo mais e comecei a ficar, tipo, não vou dizer fluente, mas comecei a falar e a entender muito bem o inglês. Aí eu comecei, tipo, a ter 15, 16 anos, né, por volta dessa época. E um amigo da gente, que a gente conhece há bastante tempo aqui em Portugal, acho que já há uns 9 anos que a gente conhece essa família, eles foram morar em Londres. Aí eu fiquei com muita vontade de ir, porque, tipo, agora já tinha pessoas lá, eu já tinha 15 anos, eu já era mais mocinha, a gente já tinha condições de pagar uma viagem, então tava tudo favorecendo pra eu ir. Só que aconteceu, os meus pais não deixam eu ir sozinha, então eles não deixaram eu ir sozinha. Aí, quando eu fiz 17 anos, gente, tipo, eu queria muito ir, era meu sonho, eu tava pedindo aos meus pais há muito tempo. E quando eu fiz 14 anos, o meu irmão nasceu. Então eu não pude ir porque eu tinha que ficar com a minha mãe e tudo mais. Então, tipo, muitas coisas aconteceram pra que eu não pudesse ir. Depois também outras coisas aconteceram e que eu não pude ir antes. Aí quando eu fiz 17 anos... nesse ano, os amigos dos meus pais de lá vieram pra cá, pra Portugal, e vieram na minha casa, eu tava conversando com os meus pais. Só que nesse dia eu tinha ido pra uma viagem, tipo, da escola pra Lisboa, que é uma cidade, tipo, super distante de Braga, onde eu moro, que é a capital de Portugal. Aí eu tava lá e tudo mais, e eu recebi uma ligação de uma pessoa falando inglês pra mim, perguntando se eu queria ir pra Londres e tudo mais. E eu fiquei, não, isso é palhaçada, óbvio que é palhaçada, né? Só que era um amigo do meu pai, falando que eu ia pra Londres e tal, tudo mais. Mas eu, tipo, não desconfiei nunca de nada. Eu sou burra. Aí depois, eu tava voltando pra casa, de Lisboa pra Braga, e aí minha mãe mandou mensagem: olha, Jéssica, não deu certo, você não vai mais pra Londres e tudo mais. Aí eu, tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu fiquei muito chateada, tipo, não foi chateada, eu fiquei muito triste, mas eu disse, não, tá tudo tranquilo. E aí quando cheguei em casa, eu vi a passagem simplesmente na minha mesa. Que é essa passagem. Meu Deus, eu guardei, gente. A minha passagem pra Londres. E tipo, foi um sonho pra mim.
que, como todo sonho tem um choque de realidade, mal sabia eu do que tava esperando. Gente, eu fiquei tão louca, tipo, eu fiquei tão feliz porque eu ia pra essa viagem, porque era um sonho da minha vida. Eu sempre sonhei em ir pra Londres, eu tipo, não tava acreditando. Minha primeira reação foi gritar, sabe? Aí eu comecei a conscientizar que eu ia pra Londres. Aí começou a entrar choque, assim, em mim. Choque. Aí eu pensei, tá, com 17 anos eu vou viajar pra um país diferente, sozinha. Aí comecei a ficar em pânico, sabe? Aí comecei a ver relatos no YouTube de pessoas que tinham viajado sozinha, comecei a ver o que era preciso e tudo mais, comecei a arrumar mala. Com um mês que era pra viajar, comecei a arrumar mala e tudo mais. Gente, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei realmente muito nervosa, porque era um sonho pra mim e eu queria que tudo fosse perfeito. Eu tava com muito medo de ir sozinha, com 17 anos, sozinha, pra outro país. E eu fiquei perguntando, pai, como é que você deixou eu ir sozinha? Mas, tipo, eu queria muito ir. Isso foi muito bom pra eu, tipo, crescer. E, assim, um aprendizado muito bom pra mim, sabe, gente? A gente tem que crescer. E foi aí, nesse dia, dessa viagem, que eu cresci. Deixei de ser a Jéssica criança pra ser uma Jéssica adulta. E aí, com 17 anos, tá? Eu fui lá, sozinha. Aí chegou no dia de viagem. Eu tava tão... Gente, eu não tava feliz no dia da viagem. Eu tava nervosa. Eu tava com medo. Eu não queria ir, porque eu não queria ir sozinha. Aí tá, né, tudo bem. Fui lá com meu pai me levou lá no aeroporto e meu pai foi simplesmente, vai! E eu... Gente, eu não sabia que portão eu devia ir, eu não sabia em que lugar eu deveria olhar. Eu tava completamente perdida. Aí eu fui parar nesse aeroporto, cheguei lá, e o aeroporto normalmente é muito grande, né, gente? Aí comecei a ficar perdida, eu comecei a seguir o povo. Aí eu cheguei nas filas, né, que as pessoas que são, tipo... residente da Europa e as outras imigrantes. Eu fui pra imigrante porque eu ainda não tinha o BI daqui de Portugal. Aí eu fui lá, né, sozinha. Isso com 17 anos, sozinha. Eu sei que pra alguns é tal, mas pra mim eu sempre fui muito menininha, muito criancinha, muito apegada dos meus pais. Então pra mim já era tipo, uou. Cheguei lá, perguntei à senhora, né, a segurança, olha, onde é que é a fila pra... Eu sou brasileira e não sei que fila eu devo ir e tal. Aí ela pegou e me disse, tá. Cheguei lá. Quando eu cheguei na fila, tem um monte de gente na minha frente. E tem um monte de gente escrevendo num papelzinho. E eu fiquei... Era pra eu escrever isso? Tipo... Aí ela me deu o papelzinho, eu escrevi e tudo mais. E aí, cheguei lá, foi na minha vez, né? Ele chamou, tudo mais. Aí eu cheguei lá e eu... aí ele perguntou qual é o seu nome, Jéssica. Depois ele perguntou, o que é que você vai fazer aqui? Aí eu... eu vou passar uns dias na casa de um amigo do meu pai. Aí ele olhou pra mim e ficou. Vou ligar pra ele. Ligou pro amigo do meu pai. Aí o amigo do meu pai disse assim, é porque ela é amiga da minha filha. Gente, só por isso, só por esse desencontro, o cara mandou eu parar, mandou eu sentar numa salinha. E começou a fazer um monte de pergunta pra mim. Mas ele viu que eu tava tão nervosa que ele chamou uma policial mulher pra falar comigo. Ela chegou lá e disse assim, olha... aí eu, pronto. Quando ele disse isso, quando ele me parou, gente, eu fiquei em pânico, eu fiquei em choque, porque o meu inglês não saía, eu fiquei completamente nervosa, eu fiquei paralisada, eu fiquei com muito medo. Aí ele me sentou na salinha e aí chamou a policial, né? Aí ela chegou pra mim e disse assim, olha, nós não estamos fazendo essa pergunta, você não fez nada de errado. Aí você só tá fazendo essas perguntas porque a gente quer cuidar de você, você é nova, porque eu tinha 17 anos, eu não era maior. Você tá sozinha, então a gente quer saber pra onde você vai, se você tá bem, se você precisa dizer alguma coisa, porque a gente não pode deixar qualquer pessoa entrar no país. Aí eu fiquei em pânico, gente, eu fiquei em pânico. Aí, gente, quando ela disse isso, aí eu, ok, tá bem, tudo bem, alright. Aí eu comecei a responder as perguntas dela, só que, gente, eles são tão rigorosos, são tão, tipo... Sabe? Que eles fizeram... Ela fez tanta pergunta pra mim. Que idade eu tinha, que idade meus pais tinham, qual é o nome dos meus pais, qual era o nome do pessoal da casa inteira que eu ia ficar, do pai, da mãe, dos filhos, que idade eles tinham, o que eles trabalhavam. Chegou uma hora, gente, que ela fez tanta pergunta, tipo, descabida, onde é que a menina estudava. Eu olhei pra ela e disse assim, olha, eu não moro aqui, eu não conheço nada daqui, eles são meus amigos, mas eles moram num país diferente do meu, eu não sei da vida deles todas, eu não sei da vida dele toda, mas eu sei que eu vou ficar na casa deles, eles são de confiança porque eles são amigos dos meus pais há bastante tempo. E eu também sou amiga da família deles.
Aí ela, não, ok, vamos ligar pra ele e você já vai sair, tá bom? Gente, eu fiquei nessa sala 2 horas. Aí, gente, eu chamo essa sala de sala do pânico. 2 horas lá, sentada, falando com a mulher, esperando a mulher. E gente, espera. Porque quando ele foi chamar a policial, foi assim, 1 hora esperando a policial. Foi muito tempo. E eu me vi naquela situação, tipo, sozinha naquela sala, todo mundo passando, olhando pra minha cara, e eu lá na sala do pânico, sozinha, assim, pronto, eu vou ser deportada. Gente, por pouco eu não fui deportada, sério, por pouco. Eu fiquei com tanto medo que, tipo, assim, foi um dos piores dias pra mim, foi muito complicado, foi muito difícil aquele dia pra mim, gente, pelo amor de Deus, eu, uma menina sozinha, primeira vez viajando, acontece isso, eu fiquei... Eu não quero ir mais não, gente. Eu fiquei com muito medo, sério. Eu fiquei com muito medo de ser deportada. E por pouco eu não fui deportada. Porque o meu inglês lá travou. Eu não sei como eu falei inglês mais com mulher. Porque eu respondi muita pergunta. Ela começou a falar muito comigo. E eu fiquei com tanto medo. Fiquei suando frio. Tava cheio de coisa. Gente, foi horrível, sério. Eu não quero que ninguém passe por isso, sério. É horrível. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouco da minha história, tá bom? Deixa seu like se você gostou desse tipo de vídeos. Não se esqueça de subscrever o meu canal, de me seguir no Instagram, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre Portugal, sobre qualquer coisa daqui e tudo mais, comenta lá no meu Instagram, fala comigo e eu respondo, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Thunder.